Fala galera, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Então, vamos para mais uma parte aí do Excel para o ClickSense, falar um pouquinho de gráficos hoje, tá? Na parte do Excel, bom, no arquivo aqui que a gente estava mexendo, no ClickSense, assim como no Excel, o gráfico ele precisa de medidas e dimensões, tá? Então, podemos basear aqui nessa tabela dinâmica, vou estar copiando essa tabela dinâmica e através dela eu vou estar pegando as dimensões e as medidas. Então eu tenho aqui a medida, vou deixar a medida como novo agrupamento e as dimensões, né? As dimensões na verdade vão ser o agrupamento e as medidas vai ser o valor, tá? Deixa eu puxar aqui para baixo e tirar os filtros aqui. Tirar esse filtro, vou tirar esse filtro aqui. Vai sobrepor, que coisa. Vamos deletar então isso aqui. Tirar esse filtro aqui, tirar esse outro filtro aqui. Bom, então temos aqui a tabela com os rótulos de linhas e valor. E se a gente quiser inserir um gráfico aqui no Excel, a gente vai inserir, escolhe aqui os gráficos, pode vir aqui por gráfico recomendado, mas geralmente é gráfico de barra ou gráfico de linha, né? Não foge muito disso. Linha, coluna, barra, de vez em quando pizza, de vez em quando área, né? Mas esse XY aqui pouco é usado, mapa de vez em quando também é usado, e etc. Alguns são usados de vez em quando, mas os dois primeiros aqui são os mais usados sem dúvida, tá? Quando a gente dá um concluir, a gente tem aqui o gráfico, onde tem as dimensões e as medidas com as colunas, certo? E na parte aqui da formatação de gráficos, você tem o design para mudar ele, né? Fazer as alterações, inserir, colocar rótulos, etc, mudar valores e filtrar valores. No ClickSense é muito parecido essa parte, tá? A gente vai vir aqui no ClickSense, vai abrir o arquivo que a gente estava utilizando, beleza? Aplicativo aberto. Aqui no Click, para você poder inserir um gráfico, como é que você faz? Bom, a gente já tem aqui a carga de dados, certo? Então vamos aqui em gráficos. Dentro de gráficos, a gente tem uma série de gráficos para escolher, assim como no Excel, né? Então aqui no Click a gente tem o gráfico de barra, gráfico combinado, gráfico de linha, de pizza, meco, o mapa aqui, mapa árvore, mostrador, tabela e etc. Aqui na parte dos gráficos, que nem o gráfico de barra, por exemplo, para a gente formar o gráfico, a gente também escolhe uma dimensão, no caso aqui o agrupamento, e uma expressão de agregação ou valor, né, para você somar, no caso, a soma de valor. Vou colocar aqui a soma dos valores. E para a gente alterar as dimensões ou os valores desses gráficos, ou incluir mais ou menos, né, de acordo com o gráfico, esse aqui, por exemplo, ele permite mais uma dimensão. A gente pode colocar aqui setor. E aí ó, ele vira aqui as barras e vai fazendo o complemento, né, a configuração de cada um dos seus gráficos. Eu vou trazer aqui, por exemplo, esse gráfico de barras, a gente consegue customizar essa parte de agrupamento, essa parte de medidas e incluir as alternativas, tá? Dimensões alternativas e medidas alternativas. O que é? Por exemplo, dimensão alternativa. A gente consegue colocar aqui, ó, setor e medidas alternativas. Eu vou colocar a contagem de valor. Tá? Então, vou colocar o valor, só que em vez de eu somar essas linhas, eu vou contar cada uma dessas linhas, tá bom? E essas aqui vai ser as minhas medidas alternativas. Então, vou colocar aqui rótulo contagem, e aqui é a mesma coisa, que é soma. Ok? A parte que a gente consegue customizar aqui, podemos ficar alterando, né, a medida entre soma e contagem, ó, tá vendo? Passou de 3 milhões, 6 milhões, né? Para contagem, 6 mil e 3 milhões é a soma, tá? E aqui a gente consegue mudar as medidas também, ó. Onde estava agrupamento, vira setor. A gente consegue também trabalhar nas classificações. Se você vir aqui depois de dados, ó, tem essa guia aqui, classificações. Aí aqui na guia das classificações a gente consegue classificar as colunas por valor, por ordem alfabética, ou por uma expressão que você queira considerar aqui. No caso de soma, eu vou colocar a expressão de soma. Então, decrescente, soma de valor. Soma, valor. Ok? Aí ele fica do maior para o menor. Além dessa parte de classificação, bom, podia ter alterado aqui só, né? Você consegue arrastar para cima ou para baixo.
Além dessa parte de classificação, tem essa parte aqui de complemento. Nessa parte de complemento, o que é? É para quando você quer exibir esse tipo de gráfico. Então, por exemplo, suponha que esse gráfico ele só pode ser exibido quando algum tipo de agrupamento tiver sido selecionado. Tá? Então a gente pode colocar aqui a função getSelectCount. GetSelectCount. É o que? Ele vai pegar a quantidade de valores que forem selecionados em um determinado campo. No caso, a gente definiu o agrupamento. Ou seja, só quando algum valor no agrupamento estiver selecionado é que esse gráfico aqui ele pode aparecer. Vou dar um aplicar. Ó, a condição de cálculo não foi cumprida. A gente vem aqui, seleciona e beleza, ó, apareceu. Tá? Aí o gráfico já passa a aparecer, tá certo? Podemos colocar aqui setor também, mas o gráfico ele faz parte de uma mesma condição, tá bom? Vamos ver aqui, a gente também consegue colocar linhas de referência, então consegue trabalhar aqui com uma linha de referência, por exemplo, vou digitar aqui meta e a linha de referência, vou colocar um valor aqui de 500 mil. Então a meta está na condição de 500 mil. Opa, aqui é a condição de exibição, né? A exibição, bom, quero sempre deixar visível. E a linha de referência é 500 mil. Agora sim, você pode colocar uma condição aqui, por exemplo, só mostrar a linha de referência se o setor for selecionado. Aí a mesma coisa, pode colocar o o getSelectedCount para selecionar um setor. Ou então quando, não sei, algum outro valor estiver visível, tá bom? A gente também consegue colocar aqui linha de referência de dimensão, né? No caso aqui uma linha que vai andar pela dimensão, tá? Se a dimensão fosse data, tá bom? No caso aqui eu estou com uma dimensão de agrupamento, então não tem sentido. Vamos mudar então essa dimensão para data. Vou pegar aqui um período, vou pegar aqui no complemento, vou tirar essa condição aqui e vou colocar uma data. Então em campos eu posso trabalhar aqui com um ano. O ano é uma data, né? Vou trocar, substituir setor pelo ano. E eu posso colocar aqui meu complemento, minha linha de referência de dimensão no valor de 2018. Então posso vir aqui, ó, linha de referência 2018. Ó, tá vendo? É o cruzamento de dimensão. Quando você tem uma determinada data e precisa cruzar ela atingindo uma meta, ou então você precisa fazer aqueles gráficos pode ser de candles, né, para analisar uma determinada variação de uma ação ou do Forex, alguma coisa assim, tá bom? Bem, passando para a parte de aparência, né? Essa parte de aparência, essa última guia aqui, ela é meio que diferente em cada um dos seus gráficos, tá? Aqui na parte geral, essa parte geral ela é padrão. A gente pode colocar aqui título, subtítulo e rodapé. Deixa eu diferenciar aqui, colocar o Bzinho para vocês verem onde aparece e o rodapé onde aparece. Ó, aqui é o subtítulo, aqui é o título, aqui aparece o rodapé, tá bom? A gente tem também essa parte aqui de, bom, estados alternativos é o que a gente falou no vídeo passado. Aqui na parte de apresentação, é algumas customizações do gráfico que a gente consegue fazer, ó, deixar ele em barra, deixar ele na vertical. Aqui no estilo a gente consegue mudar a largura da barra, né? Definir, aumentar, deixar mais gordinha, mais fininha, deixar o contorno, se quiser um contorno na barra, tá bom? Aí cor do contorno, vamos deixar um contorno aqui vermelho, tá certo? Outra coisa, deixar rolagem, mini gráfico, né? Se o gráfico fosse muito extenso, aí a barra de rolagem ia ser um mini gráfico aqui pequenininho, para você ficar rolando. Rótulos de dados, colocar o rótulo aqui. Por enquanto, o valor do rótulo de dados, se a gente dar um concluir em edição, ele nesse gráfico padrão, ele só tem a opção de aparecer em cima, tá? Se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui no estilo, deixar a minha barra normalzinha, tava gordinha. Ah tá, ele fica no automático, né? O topo de cima, ou no caso, né, se o clique achar melhor a exibição, tirar fora do gráfico, tá? Mas nesse gráfico padrão, essa parte do rótulo é automática. Eu sei que no Excel você define a parte de cima, embaixo, no meio ou fora,
né? Isso é possível fazer no ClickSense pegando os gráficos customizados. A gente vai ver isso também, tá bom? Aí tem aqui cores e legenda, que você pode definir também por condição, né? Barra vermelha, barra verde quando passar tais métricas. Referência de orientação de rótulo, soma. Aqui, ó, orientação do rótulo, tá? Horizontal, inclinado ou automático, tá? Aqui no caso do eixo X, tá bom? Eixo Y, você também consegue fazer as medidas aqui do eixo Y se moverem. E dica da ferramenta, o que é? É o tooltip, tá? Quando você põe o mouse em cima, ó, ele sobe um balãozinho, né? É o tooltip. Então, essa dica da ferramenta aqui você também consegue customizar. Por exemplo, suponha que você queira colocar a dica da ferramenta outras coisas além do padrão. Você também pode botar uma imagenzinha, né? Mas vou colocar aqui uma dica da ferramenta. Vou colocar aqui 100. Outra medida que eu quero colocar 200. Outra medida que eu quero colocar 300. Vou colocar 300. A 300 é a única que eu vou colocar um rótulo aqui. Então, vou colocar aqui. Rótulo personalizado. Dá um concluir. Aí você tem a parte do rótulo personalizado, ó. Tá vendo? Apareceu o rótulo personalizado aqui. Estou colocando o dedo no monitor, né? Como se vocês estivessem vendo. Mas então, tem aqui o rótulo personalizado e a parte dos valores do lado direito, tá bom? E se vocês quiserem também fazer aquela parte de drill down de valor, né? Por exemplo, a gente tem... vamos criar aqui um item mestre de valor. Então, vou criar uma dimensão, criar nova, e aqui a gente consegue criar aquele tipo de hierarquia, né? Onde você tem que ver primeiro um nível, aí quando você filtra esse nível, você desce para um outro tipo de valor. Então, aqui no agrupamento, eu vou cair para o tipo setor, que é o que eu estou vendo aqui, setor. Setor, não foi? Ué, que engraçado. Setor. Foi, agora foi. O nome desse campo, eu vou chamar ele de agrupe setor. Tá bom? Vou criar. Então, eu tenho aqui o agrupe setor. E vou estar arrastando aqui no gráfico, no lugar do ano. Vou trazer aqui, ó, no lugar do ano, substituir ano. Legal, tenho aqui agrupamento setor. Quando eu fizer um filtro, ele muda, né, de agrupamento para setor automaticamente, tá? Então, ele no primeiro nível, ele fica no nível de agrupamento, no segundo nível ele muda para setor, tá bom? Deixa eu apagar aqui a outra dimensão, a dimensão alternativa, mas aqui, ó, ele mudou para o agrupamento, certo? Deixa eu apagar aqui essa dimensão alternativa de agrupamento para ficar mais fácil de visualizar. Ok, ó. Agora sim, agrupamento, setor, tá? E você também consegue colocar esse efeito de drill down, de gráfico, se você quiser. Você pode estar utilizando um container, tá? O container é um gráfico especial aqui que você consegue colocar outros gráficos dentro dele. Você pode customizar com abas ou então com funções, que seriam essas funções de drill down. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse gráfico, tá? Esse gráfico de barra, e vou converter ele num gráfico de pizza. Vou arrastar o gráfico de pizza aqui para cima, converter. Ok, tem aqui o meu gráfico de pizza. Eu vou trazer aqui o meu gráfico de barra. Então, vou trazer aqui o meu gráfico de barra, é o meu gráfico A. E vou trazer o meu gráfico de pizza. Beleza. Eu posso deixar essa opção aqui, ó, com as duas abas, né? Onde você pode customizar o nome das abas, logicamente. Ou então você pode optar por ocultar as abas e deixar como se fosse um drill down. Então, por exemplo, aqui no container, ó, vou ocultar as guias, né? Tirei as guias, tá? Agora não tem mais a opção das guias. Então, vou vir aqui em conteúdo, ó, meu primeiro gráfico, ele só vai ser exibido se o getSelectedCount de agrupamento for maior que 0. E o segundo gráfico, na verdade, esse gráfico aqui, se ele for igual a 0, né? Se ele for igual a 0. E o segundo gráfico, ele só vai ser exibido se o meu agrupamento ele for maior que 0. Ok, perfeito? Colocadas essas condições,
Quando a gente selecionar um agrupamento, ele vai cair para o gráfico de pizza, né? Enquanto nada estiver selecionado, ele fica no gráfico de barra. Então, estamos aqui no gráfico de barra, vou selecionar um valor, ouro. Selecionei um valor, ele cai para o gráfico de pizza, tá bom? Bom, pessoal, essa foi uma dica do dia, né? A dica de hoje de gráficos aí. Uma passada rápida pelos gráficos, dá para fazer muito mais. Próxima aula a gente vê um pouquinho das extensões aí, onde você procura e como que você adiciona aí no seu ClickSense, tá bom? Desejo a vocês muito sucesso e até um próximo vídeo. Valeu!